Olá! Na segunda edição do Enfoque Acadêmico 2013, vamos falar sobre acessibilidade. Você sabe o que isso significa? Vamos tratar o tema de um modo amplo e discutir como melhorar a inclusão social através do acesso em suas diferentes formas. E veja também, no quadro de notícias, os acadêmicos de jornalismo trazem informações da Unicruz. O Enfoque Acadêmico está no ar. Acessibilidade seria oportunizar todo mundo ter acesso, chance, oportunidades. Poder chegar em alguma coisa, ter, ter vantagens em algumas coisas, assim. Eu não entendo direito, mas eu acho que é facilitar a vida das pessoas. Acessibilidade, eu não sei o que é. Facilitar o acesso às pessoas que têm algum problema, alguma necessidade, né, a todos os lugares. Acessibilidade é ter acesso a diversas coisas, depende da necessidade da pessoa, ter acesso à justiça, ter acesso à informação, acesso à educação. Acessibilidade vai muito além de permitir que pessoas com necessidades especiais ou mobilidade reduzida participem de atividades que incluem o uso de produtos, serviços ou informações. Ela também diz respeito à inclusão e extensão do uso desses benefícios, por todas as parcelas de uma população. Se trata de eliminar barreiras. No programa de hoje, uma especialista no assunto vai explicar algumas questões que envolvem a acessibilidade. Mas antes de conferirmos essas entrevistas, vamos ao quadro de notícias de hoje, com os acadêmicos Larissa e Ronaldo. Olá, Kelly. No quadro de notícias de hoje, destacamos alguns prazos de inscrições que estão abertos para diferentes atividades e cursos aqui da Unicruz. Confira. Começamos falando do mestrado em Desenvolvimento Rural. As inscrições para a segunda turma estão abertas. Elas podem ser feitas até o dia 31 de maio na Secretaria de Pós-Graduação no campus da Universidade. O mestrado segue 3 linhas de pesquisa: a de gestão rural, produção animal e a linha de produção vegetal. Você pode obter mais informações no site da universidade ou no telefone 3321-1656. O curso de jornalismo da Unicruz se prepara para participar em alguns dias de mais um Interconsul, Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. Este ano, a edição regional do evento acontece em Santa Cruz do Sul, a partir do próximo dia 30 de maio. Professores e alunos do curso vão apresentar artigos científicos resultantes de pesquisas feitas na Unicruz. O encontro de comunicação é realizado todos os anos com etapas regionais e também uma edição nacional. Bolsistas do programa Universidade para Todos, o ProUni, devem ficar atentos ao período de renovação das bolsas. Os beneficiados devem procurar o setor de crédito educativo na Secretaria Acadêmica da Unicruz para assinar a renovação do contrato. O prazo termina no dia 31 de maio. A secretaria funciona nos turnos da tarde e noite no campus universitário. Estão abertas inscrições para quem deseja enviar trabalhos para o 3º Fórum de Sustentabilidade do Cored Alto Jacuí e primeira mostra científica. O evento vai ser de 17 a 21 de junho no campus da Universidade de Cruz Alta. O envio de trabalhos pode ser feito até o dia 2 de junho. É possível se inscrever como ouvinte ou ainda para apresentação oral ou pôster. O envio dos trabalhos deve ser feito pelo site da Unicruz. Foram essas as notícias de hoje. Voltamos ao estúdio com você, Kelly. E agora voltamos ao tema de hoje. O Enfoque Acadêmico conversou com a pedagoga e professora da Unicruz, Vanessa Peranzoni, sobre acessibilidade. Confira! A acessibilidade é tornar as coisas possíveis, então, para todas as pessoas que têm algum tipo de necessidade especial ou mobilidade reduzida. E tornar as coisas possíveis não envolve somente a estrutura física, envolve também todo e qualquer serviço na sociedade, como produtos, serviço, acesso à informática. Nós vivemos assim numa sociedade, no Brasil nós temos mais de 25 milhões de pessoas com deficiências, no caso. E as pessoas muitas vezes elas se preocupam mais com a edificação, né, com a estrutura física. E é feita toda a questão da acessibilidade física a essas pessoas, mas a gente não se preocupa no acesso ao serviço. Por exemplo, a informática adaptada, os programas adaptados, os recursos todos adaptados em termos de faixa, de sinaleira adaptada, placa adaptada. Então, a acessibilidade é tornar possível às pessoas com mobilidade reduzida ou então com algum tipo de necessidade especial
que elas tenham usufruto para ter o quê? Uma melhor qualidade de vida. A acessibilidade, além de ser vista na perspectiva então das pessoas com deficiência ou então com mobilidade reduzida, a gente pode pensar numa perspectiva social, onde todas as pessoas têm acesso também à informação, a oportunidades na sociedade em que vivem, né? Buscando novas perspectivas de vida, tendo acesso a todo tipo de conhecimento e gerando o quê? Gerando uma melhora na qualidade de vida delas, né? Então, acesso à leitura, acesso aos meios de comunicação, e isso muitas vezes a gente, quando pensa em acessibilidade, vai pensar somente na questão arquitetônica, né? Então a gente tem que pensar que todas as pessoas elas têm o direito a esse acesso, como eu falei, independente de ser uma pessoa com necessidade especial ou não, né? Então a acessibilidade ela é um conceito muito amplo, né? Ela vai além de uma estrutura física, ela vai para uma esfera mais global. Todos nós temos direitos, como nós temos nossos deveres, e se a gente quer uma melhor perspectiva de vida, é buscar isso ou dar oportunidade também a outras pessoas. Dar uma oportunidade que uma pessoa leia, dar uma oportunidade que uma pessoa tenha um outro emprego, dar uma perspectiva de vida melhor numa outra empresa, né? Então isso vai mudar toda a esfera de vida dela também. Falando em relação às pessoas portadoras de necessidades especiais, a ecoterapia é um tipo de tratamento que promove ganhos motores e psicológicos. Ela vem sendo realizada com sucesso em Cruz Alta, numa parceria entre a Unicruz e a EASA. O projeto Centro de Ecoterapia da Escola de Aperfeiçoamento de Sargentos das Armas envolve os cursos de saúde da Unicruz, uma oportunidade de aprendizado aos alunos que realizam estágios e de melhora para quem precisa do tratamento. A utilização do cavalo na terapia proporciona ao paciente mais equilíbrio, postura, segurança, autoestima, autoconfiança e até melhoras na leitura e na escrita. A questão da acessibilidade encontra muitas barreiras, especialmente em termos estruturais. Essa é uma preocupação constante da Universidade de Cruz Alta, que tem investido em infraestrutura para proporcionar acesso a todas as partes do campus. O acadêmico de jornalismo Lucas Ribeiro tem mais informações. Eu estou aqui com o professor Igor, ele que é responsável pela parte arquitetônica da Unicruz e vai falar um pouco para nós sobre a questão estrutural da universidade. Professor, em relação ao tema do nosso telejornal de hoje, que é a acessibilidade, o que o senhor tem a dizer sobre a infraestrutura da Unicruz? Bom, referente à infraestrutura, a parte de acessibilidade, né, nos últimos anos a gente vem intensificando bastante essa questão, trabalhando a questão de acessibilidade não só interna das edificações, mas externa também, né, para que a gente consiga então dar uma acessibilidade geral, né, não só para quem tem dificuldade física, mas também dificuldade visuais ou auditiva também. A gente está focando geral. No primeiro momento a gente focou na parte de rampas, né, rampas, elevadores, fazendo a integração de várias edificações através de passarelas, né, retirada de escadas, né, fazendo com que todos esses espaços, tanto internos quanto externos, fiquem mais fáceis o acesso para essas pessoas que têm problemas físicos, né. O senhor está falando um pouco sobre os projetos que já foram implantados, né, na Unicruz. Tem algum próximo que será implantado nos próximos anos? Sim, sim, a gente já está trabalhando, né, nos últimos semestres, no último semestre passado a gente já começou a fazer um estudo para implantar a parte de identificação, né, e trabalho de acessibilidade da parte visual, para quem tem problemas visuais. Então, questão de pisos táteis, né, indicativos, onde o pessoal pode andar, onde tem uma barreira, onde não tem, né. A questão também de identificação dos setores, né, bem como banheiros também, o próprio elevador, né, tudo isso fazendo essa identificação para que as pessoas que têm esse tipo de problema possam, né, acessar ou usar esses espaços. Ok, obrigado pelas informações, professor, e voltamos aos estúdios. A leitura é indispensável para quem quer ter mais conhecimento e desenvolver habilidades de comunicação, como a escrita e a fala. Veja como ela se transforma numa ferramenta de inclusão social para pessoas de todas as idades, na reportagem da acadêmica Maiara Fagundes. Ler é uma rotina na vida de Júlia desde muito pequena. A motivação dos pais foi decisiva para que a estudante de jornalismo descobrisse o gosto pelos livros, quando ainda era criança, e não abandonasse mais a leitura.
Incentivada pela minha mãe, aprendi a ler cedo, com 5 anos de idade. E depois, na minha adolescência, eu passei a ler livros de filosofia e também de ficção. E depois, entrando na universidade, também continuei através dos livros científicos, mas nunca abandonando a literatura, que eu acho muito importante. O mundo da leitura proporciona descobertas. Conhecimento que muita gente deixa de acessar por não ler. Entre os jovens, é comum encontrar quem não goste ou não desenvolveu o hábito. O jovem tem que ter vontade, tem que querer aprender uma coisa nova e ir buscar a literatura. Começar com literaturas rápidas, literaturas mais fáceis e depois ir evoluindo. Porque ninguém é capaz de obrigar alguém a gostar de ler. Isso tu vai desenvolver com o tempo e é só lendo para aprender mesmo. O incentivo basicamente depende do próprio sujeito e da família, da escola, não é? Porque toda criança tem interesse em ler, em conhecer, em saber o que está escrito. E eles conseguem ler um simples desenho, como eu falei. Eles inventam, eles criam histórias em cima de desenhos. Então, a imaginação do sujeito ajuda nessa questão de leitura de mundo. E nós estamos permanentemente lendo o que nos chega às mãos. Para muita gente, não ter recursos para comprar os livros se torna um problema. Mas os títulos estão disponíveis em muitos espaços. Só na Biblioteca Municipal de Cruz Alta são cerca de 35 mil obras e toda a população tem acesso. Alessandro Padilha é um exemplo como leitor. Ele vai todas as semanas até a biblioteca e lá encontra suas obras favoritas, os livros de Érico Veríssimo. Lê um, lê outro, devolve, pega outro e assim eu vou indo. A leitura, como diz aquele ditado, a gente viaja nas páginas dos livros. É como tu voltar no tempo. Você considera que as pessoas viessem mais aqui na biblioteca para ler? Seria bom. Não sabe o que estão perdendo. Mas não apenas a leitura de livros como este garante acesso ao conhecimento. Revistas e jornais também são fontes importantes, ainda mais para quem tem pouco tempo. O importante é cultivar o hábito de ler. A leitura, ela se dá de todas as formas. A fundamental é através dos livros, através dos filmes que se ouve, o que se vê, das notícias. E uma simples charge é uma forma de leitura, mas exige do sujeito o conhecimento da notícia. Ele tem que estar inteirado dos fatos que acontecem no cotidiano, senão ele não entende um simples desenho. É de suma importância. É fundamental que o sujeito se intere do mundo que ele está vivendo. Ler o mundo é uma forma de ler. Está? Não precisa necessariamente o sujeito ter um livro para ler. A literatura, ela proporciona ver o mundo de uma maneira mais aberta. Tu vai ter vários pontos de vista que tu vai poder somar, avaliar e através disso tu fazer a tua opinião, tu formar a tua opinião. O acesso ao conhecimento através da leitura depende mais de atitude do que de fatores externos. A história de vida de Franciele, de 22 anos, é uma prova disso. Mesmo com deficiência visual, desde criança ela interagiu com os livros. Inteligência emocional, Daniel Goleman, o desafio de Aristóteles. Qualquer um pode zangar-se, isso é fácil. Mas zangar-se com a pessoa certa, na medida certa. Eu sempre usei de todos os meios, desde a minha mãe ler para mim quando eu era pequena, eu usei ler em braille, então eu aproveitei todos os potenciais, todas as oportunidades que eu tive de ler em braille. Quando eu estudei numa escola especial, eu tinha alguns livros ampliados, mas aí era uma situação bem atípica, porque eles não são comuns. E hoje em dia tem os livros digitais, né, que não são assim tão amplamente divulgados e que não são tão disponíveis quanto o livro normal, físico do livro, como a gente conhece, mas que ajudam bastante. A mãe teve um papel fundamental nesse processo. Ela conta como ajudou a filha a gostar de ler, mesmo sendo difícil o acesso a livros em braille. O fato da Franciele não enxergar foi para mim um desafio, mas eu queria que a Franci fosse uma leitora tanto quanto as outras crianças devem ser, porque é através da leitura que elas descobrem o mundo, que elas descobrem vocações. Então eu sempre comprei muitos livros quando ela era bem pequena, e lia para ela. E descrevia as paisagens pelo fato dela não enxergar. Então ela descobriu que lendo ela poderia descobrir o mundo que ela não podia ver. E através disso nós fomos buscar os recursos possíveis.
comprando livros, descobrindo quais os livros em braille que existiam. Eu, muitas vezes, quando ela tinha interesse por algum livro, por algum assunto, e não existia em braille, eu lia para ela, ou então nós buscávamos escanear os livros do computador para que ela pudesse ter acesso, porque via o computador, ela tem um leitor de voz instalado no computador dela, e ela consegue ler. Atualmente, ela descobriu, né, através da formação, por eu ser também uma mãe leitora, o pai também ser um leitor. Então, esse foi um estímulo importante para que ela descobrisse o gosto pela leitura e mantivesse esse gosto. Na minha formação, ela serviu primeiro como incentivo de escolha da carreira. Eu escolhi direito porque eu gostava de ler e sabia que era uma graduação que exigia leitura. E depois, pela questão de que antes mesmo de cursar a graduação, já tinha lido algumas coisas pertinentes por puro interesse mesmo, quase vocacional, sabe, pela área. Então, eu cheguei não tão dependente dos professores quanto eu achei que estaria pela questão das leituras que eu havia feito. O Enfoque Acadêmico é uma produção dos alunos do 3º semestre do curso de jornalismo da Unicruz. A edição de hoje se despede por aqui. No próximo programa falaremos sobre consumismo. Não perca, até lá!